Carta sobre o Stalinismo de George Lukács, né, na revista Temas Grijalbo, né, Grupo de Estudos do Trabalho, o Grupo Quilombage, né, em 1963, depois do 22º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, a revista Novo Argumente, dirigida por Alberto Carozzi, publicou um inquérito sobre o problema do stalinismo e das transformações verificadas na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, depois da denúncia do sistema conhecido como do culto à personalidade. Este trabalho é a contribuição do filósofo húngaro George Lukács àquele trabalho. Sinto-me tentado a discorrer de maneira geral sobre todos os problemas a que se referem às suas 8 perguntas, pois nele se acha concentrado tudo aquilo que há anos ocupa e interessa a muitos de nós. Infelizmente, as circunstâncias em que me encontro obrigam-me a renunciar a esta intenção. Contudo, como não lhe quero ocultar completamente as minhas ideias a propósito das questões abordadas nas perguntas, limito-me a enviar-lhe uma simples carta particular que pode ter a mesma pretensão de tratar de maneira sistemática todas as questões essenciais. Começo pela expressão culto da personalidade. É claro que entendo ser absurdo reduzir o conteúdo e a problemática de um período tão importante da história do mundo ao caráter particular de um indivíduo. Quando eu era estudante, ensinava-se nas universidades alemãs as personalidades marcantes fazem a história. Mas já o meu sociologismo similiano ou Max Weberiano de então bastava para fazer-me sorrir ante tais declarações retóricas. Que não direi agora, depois de decênios de educação marxista. Minha primeira reação, em fase do 20º Congresso, quase puramente imediata, refletiu uma preocupação mais do que com a pessoa, com a organização. Com o aparelho que tinha produzido o culto da personalidade e o fixara depois numa espécie de incessante reprodução ampliada, identificava em estalho o vértice de uma pirâmide que, alargando-se sempre na direção da base, compunha-se de pequenos estalins, os quais, vistos de cima, eram os objetos e vistos de baixo eram os produtores, os mantenedores do culto da personalidade. Sem o funcionamento regular deste mecanismo, o culto da personalidade não teria passado de um sonho subjetivo, de um acidente patológico, e jamais teria podido atingir aquela eficácia social que exerceu durante algumas décadas. Mas é preciso refletir muito para compreender que aquela imagem imediata, sem ser falsa, dava apenas uma ideia fragmentária e superficial acerca das origens, do caráter e dos efeitos de um período histórico importante. Para os homens que pensam e que são verdadeiramente dedicados à causa do progresso, colocava-se necessariamente a questão da gênese social do fenômeno. E foi Togliatti quem formulou o problema pela primeira vez de maneira justa, dizendo que era preciso estudar as condições sociais em que surgira e que se consolidara o culto da personalidade, naturalmente com base na dinâmica interna da Revolução Russa. Togliatti acrescentava em seguida, também com razão, que essa tarefa competia antes de tudo aos soviéticos. É claro que não se trata de um problema somente historiográfico, porque a pesquisa histórica deverá levar a uma crítica da teoria e da atividade prática que se determinaram naquelas condições. E uma indagação aprofundada deverá tornar claro tudo aquilo que existe de falso na ideologia ligada ao culto da personalidade. Dar-se-ia com os estudiosos historiadores o que se deu com a senhora Alvin na peça Os Espectros de Ibsen. Eu queria apenas desfazer um nó, mas quando consegui foi toda a minha história que se desatou entre as minhas mãos. E agora percebo que ela estava costurada à máquina. É um resultado que não depende da atitude daqueles que enfrentam o problema, trata-se de uma consequência orgânica do material tratado. Então é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.